Boa tarde, pessoal. Eu aqui mais uma vez, professor Ivan, com mais uma aula para vocês, aí do 7º ano, ok? Nossa aula hoje é a aula de número 8 e vamos tratar sobre poluição do ar e os impactos na atmosfera. Você sabe o que é a poluição do ar, né? O que é que causa a poluição do ar? A gente sabe que existe a poluição do solo, né? Já vou falar da poluição do solo, poluição sonora, poluição visual. Mas também existe a poluição do ar, nesse ar que respiramos, esse ar tão importante para a manutenção e para a existência, né, da vida na Terra, principalmente para os seres aeróbicos, né, que somos nós, entre outros animais aí existentes no nosso lindo planeta Terra. Pessoal, o que ocorre? A poluição do ar atmosférico, ela é um fato, né, e ela está relacionada aí, vamos botar aí de forma bem agravante, pela ação do homem. O homem tem realmente causado uma poluição de forma enorme, né? Grande. Com o quê? Como é que o homem vem causando essa poluição? Quando lá no século XVIII, né, houve a Revolução Industrial, você já deve ter visto isso em aulas de história. A Revolução Industrial, ela alavancou aí o segmento da indústria, né? Produção de produtos, e também trouxe grandes problemas, né, ambientais. Por quê? Porque na Revolução Industrial a maior fonte de energia da época era o carvão, né? Utilizava-se o carvão para produzir energia em máquinas a vapor. E esse carvão ele elimina aí muitos gases tóxicos, né, na atmosfera. Entre eles eu posso citar o monóxido de carbono, né? O monóxido de carbono, bem como o dióxido de carbono também. No material que eu vou deixar aí para vocês, vocês vão encontrar aí uma tabela, né? Uma tabela muito interessante, onde explica aí os gases que causam a poluição do ar, né? E bem como as consequências, né? A fonte, os efeitos no ambiente e os efeitos na saúde humana, ok? Então eu vou estar deixando aí para você um material que é o material que eu estou trabalhando sobre esse livro aqui, ó. Se você tiver ele, eu não sei se você tem, a gente vai trabalhar com esse livro aqui, ó, Tempo de Ciência do 7º ano, ok? Bom, dando continuidade aqui, pessoal, o assunto foi após a Revolução Industrial que houve o agravamento da poluição do ar. É claro que na natureza já existem processos químicos naturais que causam uma certa poluição do ar, né? Por exemplo, nós podemos citar aí a ação das explosões vulcânicas, né? Onde é liberado muitos gases também na atmosfera. E esses gases contribuem para a manutenção de um efeito chamado-se efeito estufa. O efeito estufa, pessoal, não é algo ruim. Às vezes a gente diz, o efeito estufa, tal. Não. O efeito estufa, ele é um efeito causado por gases que, de forma natural, como eu acabei de falar, é eliminado pela atmosfera. Mas esse efeito, o que esse efeito causa aí de que venha promover benesses ao ambiente, né? Causa o quê? A Terra, a gente sabe que a Terra ela é aquecida pelo Sol, ok? Então, nesse contexto de que a Terra é aquecida pelo Sol, os raios do Sol eles entram na atmosfera da Terra, né? Atingem o solo e acabam sendo refletidos de volta. Existe nessa reflexão de volta, né? E os raios entram e depois eles voltam em direção ao espaço. Eles acabam batendo em barreiras de poluição. Essas barreiras de poluição acabam aquecendo um pouco o globo. Imagine que a Terra é como se fosse vamos dizer aqui, imagine que você colocou água no fogo agora, certo? E o Sol é a chama lá do fogão, aquecendo a água. Os vapores de água que vai sair ali naquela fervura, eles vão atingir a tampa da panela, que seria aí os gases contaminantes, né? Os gases contaminantes. Agora eu estou falando aqui de forma dos gases contaminantes natural. Imagina aí dos gases que são eliminados pelos os vulcões, pelas queimadas naturais que ocorrem na natureza, né? E está ali aquele gás. Esse efeito estufa, aquecimento, mantém a temperatura da Terra de forma
que o ambiente ele fique controlado, vamos dizer assim. Algumas regiões onde a temperatura é muito maior, acaba liberando uma parte desse calor para as regiões mais frias. E isso acaba mantendo um equilíbrio, né? Um equilíbrio térmico na Terra, vamos dizer assim, um equilíbrio térmico. Essa é a palavra que eu queria encontrar para vocês, o equilíbrio térmico, ok? E esse equilíbrio térmico ele gira em média em 15 graus Celsius, né? O equilíbrio térmico que gira em torno de 15 graus Celsius, isso uma média geral, né? Da temperatura da Terra. Só que acontece, com a poluição causada pela indústria, os escapamentos dos carros, né? A intervenção do homem, né? Nós humanos ali intervindo aí liberando gases para produzir produtos, né? E muitas vezes serviços, acabamos contaminando esse ar, né? Esse ar atmosférico. E essa contaminação, o que é que ela causa? Ela causa imagine novamente como a tampa da panela, uma tampa mais espessa, mais fechada, onde a temperatura agora, que ela saía um pouco, agora ela vai se reter mais. É o que acontece. Vai aumentar a elevação do calor da temperatura dentro daquele ambiente. Então a Terra se tornará mais quente à medida em que liberamos mais gases de efeito estufa, ok? E esses gases, pessoal, acabam causando aí graves impactos ambientais. Por quê? Porque, como eu expliquei agora há pouco, a natureza ela estava, vamos dizer assim, habituada com uma determinada temperatura. Ela tem uma faixa, né, de equilíbrio térmico. Mas agora essas temperaturas elas estão oscilando para mais, né? Está subindo. Imagina que em uma região onde a temperatura não passava de 28 graus, agora chega a 30. 30 graus, 2 graus a mais ou 1 grau a mais, isso acaba causando uma certa influência, tanto na vida dos animais, né? Na fauna do local, daquele ambiente, como períodos de estiagem muito elevados. A gente vê fenômenos causados também por essa questão do efeito estufa, fenômenos como o El Niño, né? O El Niño, que traz massas de ar quente, né, para uma determinada região, causando ali distúrbios climáticos muito grandes, né? Secas severas e às vezes em algumas regiões tempestades muito grandes, né? Então é um desequilíbrio realmente ecológico enorme. Então o que nós podemos fazer para diminuir esses impactos, né? Será que pode ser revertido isso? Olha, alguns cientistas teorizam que se parássemos de produzir, né, de produzir, eu digo, gases de efeito estufa, né, de lançarmos tantos gases na atmosfera, a Terra ela se regeneraria de forma natural. Aos poucos ela tomaria a forma lá do passado, né? A gente vai tirar aí uma grande resposta relacionada a isso. Até estudiosos estão realizando essa pesquisa sobre esse período aí de pandemia. Por quê? Porque o período de pandemia fez com que muitos veículos deixassem de circular. Com isso, houve uma diminuição dos gases de efeito estufa, né? E, nesse contexto, vai ser possível fazer uma análise, né? Uma análise e depois lançar algum artigo, algum trabalho acadêmico, mostrando se houve melhorias ou não na questão ambiental. Essa semana passou no jornal que, pela primeira vez, o estado de Alagoas teve uma diminuição bem acentuada na questão do desmatamento da Mata Atlântica, né? Porque, salvo engano, foi ontem o Dia Mundial da Mata Atlântica. E você vê, então isso é importante. Outra maneira que nós humanos temos tentando encontrar para diminuir essa emissão é a confecção de filtros para ser colocado aí nos carros, né? São os catalisadores que vão diminuir aí a emissão de gases de efeito estufa. Entre os principais poluentes, pessoal, vou citar aqui alguns. Nós temos o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, certo? Esse material, como eu acabei de falar, vocês vão ter aí em PDF, né, nessa aula, e vamos ter aqui uma atividade no final.
que tem algumas questões. Eu vou até aqui olhar aqui algumas questões para a gente já aqui discutir um pouco, né? A primeira questão pergunta o seguinte: existe poluição do ar no Brasil? Se sim, explique as causas. E aí, você acha que existe poluição do ar, né, do atmosférico aqui no Brasil? Se sim, aí você vai dizer, sim, professor, existe. Aí você vai dizer, explicar aí quais são as causas, né, dessa poluição. E temos outras questões, né, sobre a questão das chuvas ácidas, o resultado as chuvas ácidas é resultado de quais reações químicas, né? Existe uma reação química para que haja acidez da chuva. Eu quero que você me diga aí qual é essa acidez, ok? Essa reação química que ocorre para que ela torne essa chuva de forma ácida. De acordo com o texto acima, o dióxido de carbono causa efeitos no ambiente e na saúde humana. Você vai dizer quais são esses efeitos, né, no ambiente e na saúde humana. A quarta questão diz assim: quais as fontes do monóxido de carbono, né, e seus efeitos no ambiente? Você vai dizer de onde se origina essa fonte do dióxido de carbono, né, e as consequências dela para o ambiente. E a quinta questão ela fala sobre dos problemas causados pelo dióxido de enxofre. Veja as alternativas que não correspondem aos graves problemas de saúde. A gente sabe que principalmente nas grandes cidades, né, no interior é menos, mas nas grandes capitais, onde a circulação dos veículos é bem maior, né, você vê ali ônibus jogando monóxido de carbono assim, de forma exacerbada, né, na atmosfera. E a poluição ela é tão forte, pessoal, que ela passa a ser visível, né? Você enxerga essa poluição. Que alguns desses gases eles são invisíveis, né? A gente não consegue enxergar eles. Mas o grau de poluição deles é tão alto que você acaba enxergando esses gases. Às vezes o carro não tá, você não vê o carro fumaçando, mas ele está emitindo ali dióxido de enxofre, por exemplo, que é contido aí nos combustíveis fósseis, como o óleo diesel, a gasolina, né? Então, investir em tecnologias que possam diminuir essa ação é interessante, né? Essa ação de efeito estufa, né? O efeito estufa ele é benéfico, desde que ele tenha um controle. Ele não pode ser demais, né? Não pode ter uma poluição a mais para que não cause um agravamento na temperatura da Terra, certo? Então, se nós pudéssemos criar tecnologias capazes de diminuir tanto os custos para adquirir, por exemplo, a nossa região aqui, a nossa região Nordeste, ela é uma região muito rica em uma energia. Alguém poderia me dizer qual é? Uma energia que a gente poderia utilizar ela de forma sem causar impactos severos no ambiente. A energia solar, né? A gente vê aí o sol, é uma grande fonte de energia aqui na nossa região. Temos aí o solzão aí de manhã até o entardecer, né? Com intensidade muito alta, somente aí na região de Pão de Açúcar, que eu admiro muito é a adaptação das pessoas aí que se adaptaram de forma interessante, pessoal. Aí em Pão de Açúcar, a temperatura do Pão de Açúcar é muito elevada. Até há pouco tempo eu vi uma pesquisa mostrando que Pão de Açúcar é uma das cidades mais quentes do Brasil, né? Tem as temperaturas mais altas do país. Isso aí é um dado, talvez você não soubesse disso, mas agora você está sabendo, tá ok? Então, pessoal, nossa aula vai se encerrar aqui, certo? Não posso me estender muito para o vídeo também não ficar tão grande, mas vocês vão ter aí esse material, vocês estudem, resolvam as questões e façam em seus cadernos, ok? Façam somente as atividades nos cadernos. E absorvam, pessoal, o máximo de conteúdo possível. Esse conhecimento que a gente está passando para vocês, não só eu, professor de ciência, como os demais professores, colegas da escola, né? José Gonçalves, nós estamos trabalhando para tentar dar o melhor de nós para vocês. Então, peço a vocês que estudem, né? Façam também o seu melhor, porque isso aqui, pessoal, vai agregar, vamos dizer assim, vai agregar valor para você no futuro, no sentido de conhecimento. Imagine que você vai fazer aí um Enem da vida, né? Daqui a alguns anos você está fazendo aí o Enem.
se preparando. Então você tem que se preparar a partir de agora, né? Começar a entender esses conceitos, relacionar, né? Será que na sociedade existem poluentes do ar atmosférico, né? Quando você faz o fogo lá de lenha, será que ele está também causando algum tipo de poluição? Então tudo isso é relevante você fazer essa análise, porque a ciência ela surge do questionamento, né? Como dizia lá o canal Futura, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Então questione, pergunte, né? Esmiúce isso. Que é feito isso, né? Tá, você tem que ter essa curiosidade natural, né? Você é um cientista, o cientista ele tem essa visão de questionar as coisas de forma natural. Seja um ser crítico, né? Seja um ser crítico. Analise, pesquise, tenha suas próprias conclusões para não estar só engolindo papo mastigada dos outros, ok? Então você estude de forma inteligente, né? Faça suas pesquisas de forma inteligente, faça anotações de observações de algo que você achou interessante e de relevância, ok? Então, pessoal, um abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, com ensino religioso na sexta-feira, ok? Até mais, se Deus quiser. Tchau!